bom que tu tá aqui. Me conta como é que começou o teu trabalho. Por que tu decidiu começar esse trabalho com a Gesta Baby? Então, Amanda, é uma longa história. Esse ano fazem 10 anos de Gesta Baby, em outubro. 10 anos? Eu trabalho na área materno-infantil há 16 anos. Eu trabalhava no hospital, já na época, na área da maternidade, né, onde os bebês nasciam, e a gente sempre estava ajudando as mães nos quartos, a colocar o bebê no peito, a ensinar a trocar a fralda, como vestir, e aí elas sempre diziam, vem lá pra casa comigo, vamos levar a tia Morgana pra casa, Quero né? te levar junto. E aí eu pensei, e por que não, né? Que legal. E aí eu e mais 2 amigas na época nos juntamos e aí criamos a Gesta Baby. Mas junto com isso também veio o nascimento do Bernardo, que hoje tem 13 anos, né? Pensando no montar a Gesta Baby, eu comecei a pensar todas as dificuldades que eu tinha já trabalhando na área, né? Que já fazia 3 anos e meio que eu trabalhava na área quando ele nasceu. Ele acabou indo para UTI, eu tive dificuldades para amamentar ele. Fui amamentar ele depois de 3 dias de vida, tive fissuras, tive dores. E eu me senti tão sozinha naquele momento, apesar de ter todo mundo que trabalhava comigo do meu lado, me apoiando, me ajudando. E eu disse, pensa só, essas mães que não têm nenhum conhecimento, né? Exato. E daí, aí surgiu a Gesta Baby, através dessas 2 coisas. Muito bom, e é bem curioso isso que tu falou, porque que nem eu te contei anteriormente, eu não amamentei. E eu tentei, eu como mulher, para não me sentir frustrada como mulher, como mãe, eu tentei desesperadamente amamentar os meus 2 filhos, a primeira então mais do que nunca, e eu tive essa dificuldade, né? Então as pessoas têm uma ideia assim, amamentar é natural, a coisa vai acontecer normalmente, né? Mas nem toda mãe consegue dar conta disso. Na prática, por que esse processo é tão difícil? Me conta como que seria, assim, essa minha experiência. A pessoa já não nasce pronta, ou seja, o bebê nasce e a mãe tá pronta, né? Nasce um bebê e nasce uma mãe, né? Então, junto todas as dificuldades e os desafios. Sim, para algumas mulheres é muito fácil, é muito prático, para alguns bebês também, mas para a grande maioria não é assim, justamente porque esse bebê não sabe o que ele tem que fazer. Então, exige calma, exige paciência, exige persistência da pega, da posição, porque a gente precisa estar bem acomodada, esse bebê também, para a gente conseguir. Mas a gente precisa, sim, de informação. Eu digo, a gente se prepara muitas vezes tanto para o parto, que nem a gente conversou. Tá aqui no meu roteiro, né? Muitas mães se preparam para o parto, mas não se preparam para amamentar, porque tem uma expectativa de que naturalmente vai dar conta, mas não é bem assim. Isso aí, o que eu costumo dizer? A gente vai para a internet, o que a gente vê? As atrizes, as modelos, as mulheres lindas, maravilhosas, naquelas fotos perfeitas de estúdio com o seu bebê ali no peito. Mas e o antes de chegar nesse lugar? Como que foi? Exato. Como que tá sendo antes de chegar nessa foto linda, maravilhosa, que é a expectativa de todo mundo? E a gente tem o dito do puerpério, né? Que esse é um tendel, né? Também é um tendel, seria interessante saber mais sobre isso. Isso aí, querendo ou não, o puerpério, cada uma de nós tem uma intensidade dele, né? Cada uma de nós lida de uma forma diferente. E se a gente não lidar direito com ele, isso também com certeza vai interferir na amamentação. E essa questão do puerpério, ela impacta diretamente ali na amamentação. Porque a gente não tá bem, às vezes a gente tá mais chorosa, mais emotiva, mais sensível. No outro dia tá tudo muito bem, ou 5 minutos depois tá tudo muito bem. E aí a gente acaba... a gente acaba levando isso também pra amamentação, né? Com certeza. Então tu já pega aquele bebê no colo muitas vezes, que tu já sabe que antes não deu certo, a primeira mamada ali, e daí tu já pega aquele bebê pensando, meu Deus, e se não der certo? E se ele chorar? E se ele não conseguir pegar? Então já vem tudo aquilo junto. E aí quando ele vem pro peito, muitas vezes ele realmente não consegue mamar. Porque a gente tá tão pilhada, a gente tá tão nervosa, que a gente acaba passando pra criança isso. Muito bom. E aí, que nem tu falou, a gente vai na internet, a gente tenta pegar umas dicas, mas são todas dicas muito específicas e depende da situação de cada um. Eu me lembro que no meu caso rachou tudo, sangrava, era um pesadelo. Aí
bota o peito no sol. Aí, às vezes estava eu lá com os peitos no sol, não deu certo. Aí botei babosa, acho que foi folha de babosa. Bota folha de babosa. Nada disso deu certo. Por isso que é importante ter um acompanhamento de uma pessoa experiente, porque cada caso eu acho que é tratado de uma forma personalizada. Quando tu trata individualmente a mãe, né? Existe também o curso de amamentação, que é muito interessante. E dá para se preparar antes mesmo do nascimento do bebê, né, Morgana? Que nem tu falou, as pessoas se preparam para o parto, mas também a gente pode se preparar para amamentar antes do nascimento. Como que seria isso? Entender como vai ser esse pós-parto, esse puerpério, essa amamentação. Então, sim, a gente tem os cursos de gestante, a gente tem o curso no grande grupo, que tem uma equipe multiprofissional. Muito legal. Então, cada profissional vai falando da sua área de atuação. Nesse curso, então, a gente está falando de amamentar, de se preparar, mas é abordado vários outros temas que estão aí em volta deste momento que a mãe está passando, é isso? Para fazer com que seja mais leve e mais seguro. Então, nossa, eu queria! A parte nutricional, a parte da físio, né? Então, cada uma tem uma dica sim, a físio, para fazer com que as coisas funcionem de uma forma um pouco mais tranquila, né? Então, daí tu lembra, a Nutri falou isso, então eu posso comer. Exato. Não tem problema se eu comer. Também tem essa questão, até por causa do bebê, pode impactar no bebê, isso, né? O que eu como. Eu me lembro disso. Meu Deus, não podia tomar café. Pelo menos me disseram que eu não podia tomar café. Eu não tomava café preto. Então, o que acontece? A gente precisa cuidar muito as quantidades, as doses que a gente toma. A gente não vai tomar uma térmica de café. A gente vai tomar uma xicrinha de manhã. Sim, é bem isso aí. E eu me lembro, e a Ana Carolina, ela sofria muito de cólica. Então, todo mundo dizia, olha, o que tu tá comendo, cuida do que tu come. Essa guria passa chorando, tem cólica. Ela sentiu. Ou diziam, e agora vem um muito interessante que eu vou te falar. Existe leite fraco, que é o seguinte, a minha sogra na época, ela dizia assim, esse teu leite tá muito fraco, essa guria tá morrendo de fome. É real? Isso pode acontecer? Não é real, é o maior dos mitos da amamentação, é isso. Então, esse leite materno, manda, ele tá pronto, ele tem todas as necessidades que a criança tem. Então, tem hormônios, tem substâncias que combatem as doenças. Cada mamada que o teu bebê vai estar recebendo, ele vai estar imune a alguma coisa, vai estar se fortalecendo com todos esses nutrientes que tem nesse leite. Se o bebê tá mamando muito seguido, se o bebê não tá ganhando peso, se o bebê não sai do peito, provavelmente a gente tem alguma questão ligada à pega, que esse bebê que não tá esvaziando. Leite fraco. Isso aí, daí esse bebê não esvazia a mama, automaticamente não recebe o que precisa, acaba não ganhando peso. Então, de certa forma, talvez a sogra, na época, ela tinha certa razão. A Ana tá com fome. Ela não tá suprindo as necessidades dela. Mas não que o meu leite fosse um leite fraco. Isso aí. Aí a gente teria que fazer ajustes na mamada, na pega, no tempo que tá no peito, fazer a troca das mamas. Então, tudo isso vai, e daí as pessoas vêm e dizem, o teu leite tá fraco. Não, o teu leite não tá fraco. Ainda bem. A questão é que precisa ser alinhada e arrumada alguma coisa nessa pega e nessa posição. No momento da amamentação. E automaticamente isso vai fazer com que a produção de leite aumente. Então, uma coisa leva a outra. Tô querendo viver essa experiência de novo. Ai, não, tô brincando. Quais são as dificuldades mais comuns que tu vê aí, que as mamães te chamam por essa dificuldade, assim, que tu vê? A dor, a dificuldade da fissura, né? Então, toda vez que vai amamentar, aquele peito tá muitas vezes sangrando, tá doído, tá sensível, a baixa produção de leite. Eu tô com uma baixa produção de leite, tô precisando complementar o meu bebê. O que tá acontecendo aí? Muitas vezes a questão do bebê não sair da mama, que elas acham que tá errado. Meu bebê mama de hora em hora, meu bebê mama a cada meia hora. É isso? Isso se chama livre demanda. Então isso é isso mesmo. Certo. Não tá errado ele querer mamar. Tá de repente errado. Até que eu não tava tão errada. Porque o bebê não tem só a necessidade de fome. O bebê tem outras necessidades aí, né? Contato, segurança, tava ali dentro da barriga. E agora, de uma hora para outra, a gente quer que ele fique naquele berço. Daí, cada resmungo que dá, algumas pessoas dizem, já tá bardoso. Porque a gente pega no colo e para. Mas tu tá pegando aquela criança no colo e tu tá dando o que ela precisa. Afeto, segurança. Tem muito mais do que simples amamentar. Tem Isso outras aí. coisas por trás disso. Deixa eu te perguntar, assim, para a mãe aí que tá
pensando, não vou dar conta, é difícil, ou tá se sentindo culpa porque nesse momento o bebê tá ali, ela não tá conseguindo. Qual é a mensagem que tu podia deixar para ela, ou uma dica? A dica principal é procurar alguém que consiga te ajudar, filtrar as ideias paralelas da rede de apoio, dos amigos, ou o que a gente acaba vendo na internet, porque a gente não sabe o que tem por trás daquela foto linda e maravilhosa. Procurar ajuda de um profissional que consiga ajudar, que consiga entender o que está acontecendo, muito mais, muitas vezes, não para essa amamentação dar certo, porque eu não posso garantir que tudo vai dar certo, mas para acolher essa mulher. Mas dá para evoluir, dá para evoluir, dá para melhorar, dá para a gente traçar novas metas, novas condutas, para a gente conseguir um pouco mais. E mesmo assim, se daqui a pouco ela não conseguir, tá tudo bem. Perfeito. Que é isso que a gente precisa trabalhar. Perfeito. Se vê tudo lindo, maravilhoso. Tá, mas e aquela mãe que não conseguiu? Sim. Aquela mãe que muitas vezes teve que parar com dias, com meses, que muitas vezes se sente frustrada por isso. Com certeza. Tá tudo bem? Tu não vai deixar de ser menos ou mais mãe dessa criança. É verdade. Né? Tu vai suprir esse amor de outra forma, de outro jeito. Deixa eu te perguntar, porque essa aqui foi uma questão que eu vivia. Essa, a gente iria finalizar, mas eu lembrei. Eu vejo que tu fala sobre laser terapia. Geralmente eu vejo tu falando. E amamentar não dói, ou dói? Primeiro. O que acontece? Se dói, a gente precisa investigar. Perfeito. Isso aí. Então a gente precisa investigar. Tem fissura? Não tem fissura? É sensibilidade da mãe? A mãe passou por algum processo cirúrgico na mama? A mãe tem uma sensibilidade dela que 90% das mulheres têm uma sensibilidade na mama, algumas têm uma sensibilidade muito maior, ou a gente tem alguma coisa aí, uma candidíase mamária, que muitas vezes a gente nem sabe. Eu ia falar, não sabia que poderia ter. A gente tem o fenômeno de Helmholtz, o que as mães sentem? Muita dor interna, como se fosse uns choquezinhos ali. Isso, eu falo e eu já fico assim. Como se fossem uns choquezinhos dentro da mama. É uma dor diferente. Então, tudo isso precisa ser investigado. Para tudo se tem um tratamento. Eu me lembro que eu sentia dor de machucado, de ferida mesmo, que tá ardendo ali e estava de fato machucado. E a laser terapia entra onde aí? Nesse machucado? Nesse machucado, nessa dor, nessa candidíase. Então o laser ele vem para diminuir as dores, para quando se tem uma fissura, que a mama tá ali machucadinha, aberta, que tem aquela ferida, auxilia no processo da cicatrização. Então ele vem para complementar, porém ele não é tudo. Então ele não faz milagre. A gente precisa entender o que tá acontecendo para daí sim usar o laser de uma forma correta e junto com isso usar as questões da pega, do cuidado. Aí, se eu tenho uma candidíase mamária, o que eu preciso fazer além do laser para tratar essa candidíase mamária? Sim, eu acho que é importante, talvez se tivesse laser terapia no meu tempo, e eu percebo que o laser hoje é muito usado a favor, eu vejo que as esteticistas também usam, né, quando apertam, abre uma feridinha ali, uma casquinha, elas já tratam, é bem legal, acho interessante, o laser veio aí para acrescentar, para ajudar, mas, e aí, desse caso que tu falou de filtrar e tudo mais, a família, se a família que tá vendo, que quer ajudar, ou até mesmo quer presentear, o dia que eu tiver uma netinha ou um netinho, a primeira coisa que eu vou presentear minha filha vai ser com o teu trabalho. Não, com certeza, porque eu não quero que ela passe pelo que eu passei, entendeu? Ela tem que se sentir acolhida, ela tem que saber que vai dar conta, se não der conta a gente vai estar junto dela, mas para a família pode ajudar nesse momento e de que forma? Ou nos cursos, tem pai que participa? Só curiosidade. Tem pai que participa, tem pai que liga, querendo saber como funciona o curso, porque ele nunca teve experiência nenhuma com criança, então ele quer aprender. Então a rede de apoio é muito, muito importante. No curso de gestante domiciliar, a rede de apoio pode participar. Muito bom. Sábado dei o curso pro pai, pra mãe, pros 4 avós. Nossa. Todo mundo participou, todo mundo ficou bem alinhado com o que precisa fazer. Que legal. E a mesma coisa na consultoria. É a mãe e o pai, mas tem uma avó, uma tia que vai estar ali, né? Muito próximo. Então essas pessoas têm que estar ali, têm que estar escutando o que eu vou estar falando. Quando eu sair de lá, é elas que têm que fazer o que eu estava fazendo com a mãe. Entendi. É elas que têm que ir lá e ajudar a botar essa criança no peito. Entendi. E para as pessoas aqui entenderem como é que funciona o teu trabalho, hoje a gente tem o curso
o curso que é em grupos, Isso, que é o presencial. o individual, tu dá cursos individuais Isso. e a consultoria. São três diferentes, três Isso formas aí, diferentes. 3 formas diferentes. Muito bom. E tem o online também. Então tem o curso presencial, com o Nossa. grande grupo, o online, que é na Hotmart, o Que domiciliar, legal. que daí é esse individual, que a rede de apoio pode participar, e a consultoria da amamentação. Muito bom. E tu atende quais cidades aí pra gente? Eu atendo toda a Serra Gaúcha. Nossa. Caxias, Farroupilha, Flores, Gramado, Garibaldi, Ali, Barbosa. a região de Feliz também, Alto Feliz. Muito bom, muito bom. Quando vê, tu não vai ter mais braço, né? Daqui a pouco tá em Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre. Ó. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa, né? O que eu entendo é que nem todo mundo sabe que já existe, mas que todo mundo precisa, com certeza. Morgana, obrigado pela tua participação aqui no Conversas Gravadas. E eu espero que as pessoas aí tirem todas as suas dúvidas e te chamem se precisar. Obrigada eu, Amanda.